Estamos de volta com Cidadania, hoje tratando sobre trânsito, falando um pouco sobre a atuação dos agentes de trânsito e transporte. Estamos aqui conversando com o nosso convidado, debatendo sobre o tema, agente Luiz Correia, que é graduado em Segurança no Trânsito e também graduando em Fisioterapia, um expert aqui no assunto, como mesmo Erval já falou. E nós tratávamos no bloco anterior, né, agente, sobre algumas penalidades, né, sobre algumas infrações e as respectivas penalidades, né, e a gente falava a questão do uso dos celulares. O senhor falava um pouco sobre a alteração, né, na legislação. O senhor pode só concluir, por favor? Nós tivemos, o código ele lançou, começou, aliás, em 98, né? E ele vem trazendo a utilização do celular de infração de natureza média, mas com o passar do tempo percebeu-se a necessidade de regulamentar o agravante da utilização, e então ele adicionou você estar utilizando o celular, ou seja, nós temos falando ao celular e utilizando o celular. O fato de você estar utilizando o celular é de uma ordem de natureza gravíssima, 293. E está usando o celular ainda de natureza média, dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Agente, e no caso de algum conflito no trânsito, por exemplo, um acidente, um abarroamento, onde haja vítimas ou não, sim, qual o procedimento a ser tomado por aquele condutor, por aquele pedestre que venha a ser vítima? Hoje, as atribuições estão divididas entre nós do DPR, nós agentes de trânsito, o DPR e a PRF. Quando tem vítima e que não seja em BR, aí você vai estar ligando para o 190, acionando o DPRE para que ele compareça ao local. Quando for só danos materiais, aí você vai estar usando o número 156, 24 horas, de domingo a domingo, para que nós possamos comparecer ao local e resguardar a segurança tanto dos que foram envolvidos no acidente como das demais pessoas e também confeccionar o boletim de ocorrência. Verdade, muito bem observado. Agente Luiz, no caso de instalação de radares em vias e em semáforos, há hoje uma reclamação generalizada dos condutores, alegando existir o que comumente a gente conhece, né, pelo menos esses boatos, uma indústria de multas. Como você vê essa questão? É necessário haver tantos equipamentos desse tipo ou ainda são poucos? Olha, no nosso entendimento como técnico do assunto, ainda são poucos. Quando se fala em indústria de multa, a gente traz um exemplo muito simples. O cara vai ter uma indústria, ele vai vender um produto, ele tem que ter o cliente. Ora, se está havendo muita multa, não somos nós que estamos gerando, é o condutor infrator que está gerando. Então, por que a necessidade desses equipamentos? A gente pode tomar por base algumas ruas da nossa cidade. Ali nós temos a João da Escócia, nas proximidades ali da Praça do Rotary. Ali constantemente nós tínhamos acidentes gravíssimos, inclusive teve um caminhão que passou por cima de 2 veículos. Depois que foi instalado o equipamento, nós não registramos mais essa ocorrência. E na Presidente Dutra era constante, depois de instalado não registramos mais ocorrência. No IF, inclusive com atropelamento de estudantes, depois de instalado, também nós não registramos mais ocorrências. Nós podemos ir para São Paulo agora, onde as marginais foram reduzidas à velocidade e foram instalados equipamentos. Não se registra ou não se tem mais registro de ciclista ou pedestre vítimas de acidente de trânsito. Então, quando se instala um equipamento no local, há todo um estudo, há toda uma preparação, tanto no que se diz respeito à quantidade de acidentes, como a quantidade de residência, a quantidade de escola, a quantidade de órgãos, no caso de saúde. Então, há todo um detalhe, há todo um amparo técnico para que a gente possa estar instalando aqueles equipamentos, preocupado principalmente com a segurança do pedestre. Se você está sendo uma pessoa que foi registrado, é porque você tem que ter mais cuidado. Verdade. E observar, doutor, é interessante que as pessoas não observam a placa, elas observam se tem ou não equipamento eletrônico. Nós temos trecho na BR aqui que é de 30 km por hora e as pessoas passam mais de 70. Por que não observa a placa? Porque não tem o equipamento registrando. Mas no dia que tiver o equipamento, eles vão obedecer a placa. Verdade. A gente não pode negar. E eu falo isso
como condutor e muitas vezes pecando dentro dessas. Seus esclarecimentos me convencem e eu mesmo, às vezes, como condutor, não consigo me antenar nisso. Reclamo, pago a multa, às vezes, mas pensando objetivamente e coletivamente e até mesmo na minha segurança individual, porque o pensamento de todos esses equipamentos é pela nossa segurança. Esses dados do senhor nos convencem, não tem como a gente ir contra esses dados. Eu posso citar 3 acidentes seríssimos que nós tivemos com um mês. Lá em frente à Posta na Lanate, onde teve uma vítima de acidente de trânsito. Na estrada que vai para Upanema, que nós tivemos 2 pessoas mortas em acidente de trânsito por excesso de velocidade. E nós tivemos agora, semana passada, em frente à base da Petrobras, também um acidente com 3 crianças, onde os 3 estavam sem cinto, tudo bem, mas também o carro foi registrado, finalizado em 180 km por hora. Olha. A gente, então, aproveitando, falando então dessa educação no trânsito, né? Quais os princípios de segurança, as medidas de segurança básicas para que o senhor possa falar e informar os nossos telespectadores? É interessante que o condutor, basicamente, ele sabe quais são as seguranças, mas não estão adotando. Porque a gente tem um cuidado, logicamente, a nossa cidade está muito perigosa, os blogs diariamente eles noticiam essa questão da arma de fogo, mas quando nós saímos de casa, a gente não lembra de colocar a jugular. Nós não lembramos de utilizar o capacete. Nós não lembramos de colocar o cinto de segurança. Nós não lembramos de traçar uma rota para onde é que eu vou. Nós não lembramos de calcular o tempo de distância até eu chegar aqui no local. Então são detalhes simples, que a gente solicita que todo condutor preste atenção a isso. O senhor Eval utilizou no início da fala de que há um prejuízo muito grande com o trânsito, com vítimas, aliás, e há mesmo. O Observador Nacional de Segurança Viária aponta que há um prejuízo anual de 56 bilhões de reais com vítimas de acidente de trânsito. A Organização Mundial de Saúde diz que são 47 mil pessoas vítimas de acidente de trânsito, com 400 mil sequeladas. Um detalhe interessantíssimo: vítima de acidente de trânsito é aquela pessoa que morre no local. Se eu me acidento hoje ali na Presidente Dutra, vou até o Tarcísio Maia, e depois de 4 ou 5 horas eu morro em consequência de um AVC ou outra coisa lá que foi apontado. Aí eu não sou mais vítima de acidente de trânsito, eu sou vítima de outra coisa. Então os números são bem maiores. São bem maiores, infelizmente. E agora, gente, Luiz, eu vou falar como mãe para as nossas telespectadoras, pais e mães, para cuidarem das nossas crianças, porque muitas mães ou pais, quando entram no carro, colocam seu cinto, mas não lembram de olhar se as crianças estão adequadamente na cadeirinha, no bebê conforto, né? Ou se já tem idade para estar na frente com o cinto de segurança, porque as crianças, elas dependem de nós, adultos, né? Então, se nós não temos cuidado com as nossas crianças, né, nós estamos colocando-as em perigo. Muito bem observado, muito bem lembrado a todas as pessoas que são pais, que utilizem, comprem, faça esse esforço de utilizar e comprar a cadeirinha, o bebê conforto, o assento de elevação. A criança menor de 10 anos de idade, ela não pode ir ao banco da frente, ela tem que estar atrás, elas têm que estar utilizando o cinto de segurança. A criança menor de 7 anos, ela não pode ser garupa de motocicleta. Então, nós temos que ter esses cuidados. São regras básicas. Básicas. Não tem nada complexo, nada complicado. Apenas falta de cuidado mesmo. Verdade. Luiz, para a gente aqui finalizar a penúltima pergunta, se der tempo, dentro das nossas ponderações. O presidente da República, Michel Temer, vetou na íntegra o projeto de lei aprovado pelo Congresso, que permitiu o porte de arma de fogo em serviço por agentes da autoridade de trânsito. Como o senhor vê essa questão? Olha, nós, com o nosso grupo, a gente vê com uma certa preocupação, porque dos entes de segurança pública, nós somos os únicos que nós não andamos armados. Hoje, o cara, quando ele vai assaltar um banco, ele não vai de avião, ele não vai de carroça, ele vai de carro. Ele utiliza as vias, ele utiliza a mobilidade. E quem é que está diretamente trabalhando com isso? Quem está diretamente trabalhando é o agente de trânsito.
Quem está mais direto ali é o agente de trânsito. E tem as outras circunstâncias agravantes que você percebe no dia a dia, que geralmente o cara, quando vai fazer um homicídio, ele também está fazendo na via, em frente às lojas, nas praças. Então, nós estamos diretamente nessa linha de fogo. E nessa preocupação, nós temos um grupo de agentes de trânsito em Brasília, trabalhando junto com os deputados para ver essa questão do veto do presidente. E tem que ser feito mesmo. Eu tenho defendido aqui o que a gente chama de lobby institucional. O Brasil precisa avançar e institucionalizar o lobby. Nada mais justo que os agentes de trânsito do município inteiro levem aos deputados um conjunto de argumentos favoráveis, justamente para que os deputados, com esses argumentos, possam discutir e, se acaso convencidos, coisa que eu também acho interessante e me associo a essa luta, derrube esse veto. É isso que nós estamos precisando. E por fim, pessoal, eu teria muito mais perguntas aqui para destacar o agente Luiz. Eu quero, por fim, elogiar aos agentes de trânsito e não só ao comando da Secretaria de Segurança Pública, a qual os agentes estão vinculados, né? A parceria muito interessante que nós estamos tentando encontrar e ajustar por problemas mesmo burocráticos, inclusive o nosso carro sempre dando alguns probleminhas, né? Mas tão interessante a parceria que eu já citei algumas vezes aqui entre os agentes de trânsito municipais e o Tribunal de Justiça e o Sejusc, quando acontece acidente de trânsito, sem vítimas, sem lesões. Por quê? Porque a gente sabe que quando acontecem esses acidentes, os agentes de trânsito, dentro das suas competências, vão fazer o laudo pericial, faz parte da incumbência deles. Então, para que fazer esse laudo pericial por escrito, logo após o plantão, se eles podem adiantar ali, porque a maioria dos acidentes permite a conclusão de quem foi o culpado, e a gente conseguir, junto com os próprios agentes que estão sendo qualificados como conciliadores, resolver aquele problema, evitando um processo e amenizando a dor e o sofrimento de quem tem um acidente de trânsito. Só quem tem sabe como é ruim. A pessoa fica totalmente abalada emocionalmente e os agentes de trânsito vêm cumprindo tão bem essa missão, essa parceria. E eu aproveito para em público agradecer na sua pessoa, a pessoa do nosso coordenador geral, Álamo, né, que é advogado, nosso secretário Eliezer Girão, enfim, né, ao município mais essa parceria com o Tribunal de Justiça. Nós ficamos agradecidos e desde já vamos lhe convidar para que você volte, que a gente vai ampliar, né, Joyce, diversos outros temas que dentro da municipalização do trânsito, por questão do tempo, televisão é assim mesmo, ficaram de fora do programa de hoje. Até o próximo programa e aí Joyce finaliza com muito glamour o nosso Cidadania de hoje. Vamos deixar as considerações finais do nosso convidado, né? Joyce Obrigada. tem moral mesmo, a produção estava mandando e ela falou. Nós aqui agradecemos aqui o espaço, muito importante esse contato agente de trânsito com a população e a gente clama a população a vir ao nosso lado e mudar a realidade do trânsito. Também você é um responsável por isso. Obrigada, agente Luiz. Obrigada a você que nos acompanhou neste programa. Deixamos desde já o convite para a próxima semana. Nós estamos aqui esperando você. Cidadania é um programa sobre o cidadão e os seus direitos.